No dia 12 de abril de 1995, a mensagem veio assim: procurar-me sem estar com o pensamento inteiramente em mim. É mais difícil ligar-se com o teu. Para ter uma visão melhor no meu amor, tens que deixar de lado todos os teus afazeres. Não podes pensar em mim enquanto estás preocupado com outras coisas. Eu, meu filho, quero entrar em ti, como tu entras no meu coração, que não tem nada que te impeça. Assim eu também gostaria que todos os meus filhos não olhassem para mim pensando o que vão comer amanhã. Liga-se em mim e o resto virá como acréscimo. Bento, meu querido filho, é maravilhoso para um filho ou uma filha ter seu coração limpo para ter parte comigo, onde nem a maior tesouro da face, quando um pecador afastado volta para mim. Todos os anjos santos comemoram junto comigo, e minha mãe, só porque ganhamos um que estava perdido. Para quem não tenha ideia de mais ou menos como é semelhante a um filho que vai para a guerra. Os pais fazem maior festa por ter o filho de volta, perfeito sem ter braços ou pernas cordadas, que voltou sem nenhuma trauma, assim é no céu. Um filho que andava no mundo tão violento e cheio de pecado, volta para mim de corpo e alma, pedindo perdão pelo que fez, e que se converte sem mais voltar atrás. Isto, meu filho, é que é maravilhoso. Significa como uma pedra preciosa que alguém acha, mas para ficar bonita leva a um laboratório para limpar toda a impureza. E no limpar vai aparecendo o seu brilho. Assim é a alma da pessoa, que quando me encontra e começa a me pedir perdão, eu também vou limpando até sua alma ficar branca como a minha veste. Bento, meu filho querido, isto acontece também contigo. Tua alma agora ela é limpa como a minha veste. Se não fosse, não poderias conversar comigo. És um santo vivo na terra, porque se não fosse, não poderias fazer milagre em meu nome. E só quem é santo pode curar cegos, surdos, mudos ou qualquer tipo de doença. Em ti, meu filho, eu tenho todo o meu amor. Tu nem sabes a alegria que me dás. És um exemplo na face da terra. Gostaria que quem lesse essa mensagem meditasse bem o que significa a palavra amor. Porque o amor está acima de tudo. O ódio e discórdia estão embaixo. Eu, Jesus, sou a barreira. Quem está comigo não pode estar embaixo. E quem está embaixo não pode estar comigo. Meus filhos, acordem para não ficarem a parte de baixo, porque lá só existe tristeza, dor e desespero, amargura, paixão, sofrimento, e em cima só existe alegria, felicidade, harmonia, a luz, enquanto os da parte de baixo estão na escuridão. Venham para mim, meus filhos, não espere eu voltar para se resolverem. Depois, na hora, não vai mais adiantar, porque aí já é tarde.
Eu estou esperando o meu Pai dar o sinal, porque não vejo muito tempo para acontecer. Vejo sim curto espaço para tudo se consumar. Meus filhos, esqueçam as coisas do mundo, voltem para mim, que eu os salvarei. Jesus. Para completar essa mensagem ali, depois de 95, foi em 2005, agora vocês prestem atenção, dia 12 de abril de 2005, a propriedade dada à pessoa que Deus escolhe de ser o líder nos assuntos sagrados é de suma importância. Ela é direcionada, palavra por palavra, a uma pessoa que está extremamente a serviço de Jesus. A escolha é dele, e ele ninguém pode tirar. Os profetas antigos, quando começaram a servir o Senhor, muitas achavam estranho ver um homem conversando com um espírito, sem ter imagem alguma diante dele, onde com os deuses pagãos eram bem diferentes, tinha que ter na imagem de um ser horrível ou um animal. O Senhor dos Exércitos viu que aquele povo estava indo por maus caminhos, então escolheu primeiro Abraão para ouvir tudo o que ele tinha a dizer. Abraão ouvia perfeitamente, mas sem ver quem era que falava com ele. Foi daí em diante que tudo começou para o povo ter um líder, onde muitos acreditaram e outros não, passando por vários profetas o mesmo serviço. Deus viu que assim não era mais possível, então preparou primeiro uma mulher que viesse ao mundo sem a mancha do pecado, porque o seu único filho não poderia entrar num ventre que não fosse puro. Maria, a escolhida, e José, varão, para cuidar dela, pelo desejo dela. Queria ser mãe, mas tinha vergonha de mostrar o seu corpo a José. Deus, por sua vez, pediu ao seu anjo que dissesse a José que não tocasse no corpo de Maria. José obedeceu. Maria então passou a ser seu primeiro sacrário, do mesmo jeito como concebeu Jesus. No parto voltou o seu corpo novamente a ser fechado. Como sacrário na igreja, depois das hóstias consagradas, serem consagradas como o sacrário na igreja, depois de ser consagrada, maior ela fica posto para ser adorada, mas sempre no meio do altar, como Jesus ficou 9 meses no seio de Maria. Assim deve ser em todas as igrejas. Se daqui por diante Jesus sacramentado for posto em outro lugar e não mais no centro, ali ele não estará mais presente. Fica difícil compreender este mistério, mas pode-se basear em uma criança estiver fora do útero da mulher, corre perigo, ou se ele estiver danificado. O mesmo processo é com Jesus. Ele, por sua vez, não permite que nenhum bispo ou cardeal mude este sistema. Se houver mudança pela sua teimosia, isso faz parte da apostasia. Agora mesmo, com a saída de João Paulo II, é que irá piorar. Lembre-se disto, filhos de Deus. Escolhido por Jesus, vocês não devem ser vencidos. Ao contrário, devem ser corajosos e vencedores.
Os direitos sagrados da Santa Comunhão ficarão nas mãos dos sacerdotes escolhidos para o fim dos tempos. Entregue-se a ele, irmãos, em Cristo, porque nós também sofremos muita justiça. Francisco de Assis me chama, mas também Antônio de Pádua, Cecília e muitos outros. Fomos perseguidos por termos sido nos dar o máximo de respeito para com Jesus sacramentado. Agora serão vocês, e para quem desejar ir à luta até a vinda gloriosa de Jesus, façam merecer, que a vossa recompensa vos espera no céu. Não se deem por vencido, cada um é livre daqui por diante para obedecer só a Jesus e não mais a um homem que já se comprometeu em tirar Jesus sacramentado do centro da igreja. Afaste-se desses, eles não terão a luz do Santo Espírito se não vierem se arrepender. Francisco de Assis. Pode sentar. Pela história de São Francisco de Assis, ele saía pedir, em todos os lugares, alguma coisa para os pobres comer. Esse foi o santo que pedia e não tinha vergonha. Mas, por vontade de Deus, quis que eu imitasse um pouco. Mas eu não saí pedindo agora, lá em Joinville, sim. O que eu falei, e que muitos já fizeram fofoca, o que eu falei, o cartão da pessoa, eu daria o endereço, o telefone e tudo, onde está o comércio. E, em troca, desse alguma coisa, não disse dinheiro, desse o que pudesse, para construir casinha para os pobres quando viesse aqui. Já falaram mal de mim, que eu nunca pedi, agora estou pedindo. Quer dizer, essas pessoas, se vê um pobre, ele não dá nada, porque eu fiz em prol dos pobres. Já estão falando que eu estou pedindo. Isso é que eu não admito. Se você não ajuda ninguém, mas eu gosto de ajudar. Aos nossos queridos sacerdotes, a vocês dois. Hoje eu fiz várias perguntas, aliás, ontem, ao respeito desses dois sacerdotes. Diz, Bento, meu filho, uma obra como esta tem que ter padres, faça a minha vontade. Estes dois me servem, 11 de 4 de 15, Jesus. Então, para quem estava com o pé na frente e outro atrás, sobre esses dois sacerdotes, esse quando falou hoje, eu digo, pronto, para mim não sobrou tempo nenhum. Porque a rádio já foi, né? Estou falando só para vocês, internet. Mas eu gostei do falar, do explicar as coisas, viu? A gente deve ser assim, gente. Pelo amor de Deus, vocês devem fazer isso. Nunca fale mal de ninguém adiantado se você não tem certeza. Se você tem certeza, fale. Mas tem que levar prova lá. Agora, se não tem prova, você pode ir até preso por falar mal de uma pessoa. Isso é desumano. Não é a pessoa que está caminhando neste caminho de Deus. Olha, meu Deus, quantas e quantas pessoas, que a gente não sabe a quantidade, foram para o inferno por julgar o seu semelhante. Não é servir dois senhores, é um só. Servir dois senhores não dá certo. Então vocês aprendem primeiro. Antes de chegar à igreja, de receber o Santo Sacramento, procure ver se você tem raiva de alguém. Se você está falando mal de alguém, você tem que limpar isso aí. Do contrário, não chegará a Deus. Pode crer nisso que eu estou dizendo, porque é Deus que permite que eu falo. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui estão lá fora me ouvindo e vendo, com a permissão divina eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.